Olá pessoal, aqui é o Marco Rian, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, poder ajudar mais uma vez. Nós, né, estamos aí na nossa caminhada, ainda no início da nossa caminhada. É um teste, vamos dizer assim, são muitas questões, né, no total. No total são 310, né, questões do teste Leben in Deutschland, 300 referentes à Alemanha, né? E 10 questões referentes ao estado, né, onde você vive, tá? Aí é bem específico, cada pessoa, né, em cada prova tem questões diferentes, tá bom? Mas a gente vai abordar aqui, primeiramente, as 300 questões, né, estamos ainda, como eu falei, no início da nossa caminhada, jornada. Hoje nós vamos trabalhar a questão de número 4, né, de 300. Nossa, tem bastante aí para frente, tá? Mas tem um detalhe interessante que, aos poucos, né, de questão em questão, as coisas vão ficando um pouco mais claras e até um pouco redundantes, né? Por quê? Porque a gente aprende uma palavra, um termo, numa questão, e isso já serve, já não, ou uma explicação que eu dei aqui, por exemplo, para uma questão, ela já vai servir também para outra questão, tá? Palavras que a gente viu na questão anterior, elas servem, o significado, elas servem para entender a próxima questão. Às vezes, a diferença entre uma questão e outra é a forma a qual elas são, colocadas, tá? Às vezes, assim, às vezes não é pegadinha, é porque como são tantas, né, e acho que acredito eu que é o computador, né, que escolhe, digamos assim, 33, né, das 310 e coloca, para cada aluno, tá? E isso acontece também no teste, de que o seu vizinho ele não tem as mesmas questões que você, tá? Então a questão um para você não é a questão um para ele, tá bom? Não é a mesma, tá? Então não adianta colar, tá bom? Mas, enfim, como eu estou falando, né, uma questão acaba ajudando muito, para entender a outra, a explicação de uma já serve para outra, né? O vocabulário de uma já serve para outra, tá bom? Então, assim, não precisamos, entender que esse teste é um teste muito difícil. Não, não é um teste difícil, tá? A minha ideia aqui é, obviamente, ajudar com o teste, mas também, né, compartilhar um pouco com vocês o meu conhecimento, de Alemanha, né? Afinal de contas, eu vivo há 20 anos na Alemanha e os meus filhos nasceram na Alemanha, né? Então eu me considero uma pessoa 100% integrada, né, na sociedade, e não só como cidadão, né, mas também como professor, né, afinal de contas eu, dou aula de alemão, então eu me considero um porta-voz, né, eu me considero um representante, da língua e da cultura alemã, digamos assim, diante, vamos dizer assim, do público falante do português, né? Eu transmito, né, todo o conhecimento que eu adquiro e adquiri, nesses 20 anos de Alemanha, né, e língua e cultura alemã, para as pessoas que estão chegando agora, para as pessoas que estão entrando agora, ou para as pessoas que já estão aí, mas ainda não perceberam, como as coisas de fato funcionam. Então eu quero ajudar, dessa maneira. Tá? E você me ajuda, obviamente, né, se inscrevendo aqui no canal, né, ativando o sininho e comentando e compartilhando, este vídeo ou os vídeos, né, dessa série Cidadania Alemã em 10 minutos, tá bom? É uma ajuda imensa, né, porque assim é a plataforma que entende que esse vídeo é relevante, é importante e, coloca, né, mostra para muito mais pessoas. Isso faz com que o meu canal cresça a cada dia mais.
tá? Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou em frente ao parlamento alemão, né, chamado Bundestag. Tudo nesse curso eh, tem um porquê, tá bom? Então, se eu estou aqui por quê? Né? Estou aqui em frente ao parlamento porque em algum momento no teste vai aparecer essa foto aqui, não exatamente essa foto aqui, tá? Mas vai aparecer uma foto, e aí vão te perguntar o que é esse prédio, tá? Ou, por exemplo, vocês estão vendo aqui a bandeira da Alemanha, as cores. Vocês veem que a cada aula eu venho com uma cor da bandeira alemã, né, para a gente fixar, memorizar, né? Então, obviamente que eles não perguntam qual é o significado de cada cor, né? Por que tem essas cores. Eu sei, tá? Num devido momento eu vou comentar aqui no curso, tá bom? Mas tem também, cai na prova, né? A bandeira alemã, quais são as cores da bandeira alemã, e se você achar que isso aqui é amarelo, você está enganado. Mas calma, vamos aqui no teste, a gente vai trabalhar tudo isso. A mesma coisa aqui em relação a esse documento, né? Que animal que é esse aqui, certo? Também tem essa questão na prova, ou mesmo aqui em cima, né? Bundesrepublik Deutschland, tá? Então, qual é o nome da Alemanha? Qual é o nome completo da Alemanha, tá bom? Então, tudo nesse curso aqui tem um porquê, tá? Não é simplesmente assim, estou aqui, quero falar, né? Então, prestem bastante atenção, né, na imagem de fundo. Eu vou começar a comentar também sobre isso, sobre as cores, sobre as simbologias, tá? Então, tudo isso é assunto no nosso teste Leben in Deutsch. Tá bom? Ok, vamos então para a próxima pergunta do teste. Ok, então vamos lá, vamos para a questão de número 4 do nosso teste, tá? Como eu comentei na parte introdutória do vídeo de hoje, nas questões, elas se parecem muito, né, ou pelo menos o vocabulário das questões, eles começam a se repetir, né? Isso, se você está acompanhando o curso, né? Se você perdeu alguma questão, então dá uma clicadinha aqui no card aqui para você ter acesso às questões anteriores, tá? E então, assim, aos poucos o vocabulário vai ficando mais familiar, né? Aos poucos as explicações é como se fosse um quebra-cabeças, né? As pecinhas vão se encaixando, né? E aí a gente chega à conclusão de que o teste, de fato, não é tão difícil assim, tá? Ok? Bom, vocês veem aí, né, a pergunta: Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland? Tá? Vamos lá então, vamos destrinchar aí a pergunta, né? As palavras. Primeiramente, nós temos aí a palavra Recht, que vimos já na questão de número 3, né? Que é o direito, né? Para quem não se lembra, na questão número 3, nós falamos do Estado de Direito, né? Que a Alemanha é um Estado de Direito, tá bom? Bom, aí nós temos o verbo gehören, e ele precisa da preposição zu, e esse zu pede o caso dativo, né? Então, pertencer a, tá? Pertencer a. Então, o zu é o a, tá? Aí nós temos, né, de novo a palavra Rechten, então direitos, nesse caso, que se junta à palavra Grund, tá? Grund tem alguns significados, né? Um deles é a base, tá bom? Então, aqui seriam os direitos básicos, né, na Alemanha. Então, qual direito, né? Qual direito pertence aos direitos básicos na Alemanha, tá?
Quando a gente fala de direito básico, quer dizer, aquele direito que não há discussão, não há interpretação, né? Ele é ditado pela Constituição, tá bom? E só para contextualizar, né, aqui na descrição do vídeo, né, vocês encontram 3 links, certo? Então, o primeiro é o meu curso, né, de línguas, nível A1, B1, tá? Se vocês precisam também, né, para passar na prova, fazer a parte a prova de línguas, tá? Então, o meu curso aí vai ajudar bastante, tá? Vocês encontram o link deste teste aqui e também encontram o link da Constituição, tá? Então, a Constituição alemã, ela tem o nome das Grundgesetz, tá bom? Inclusive vai aparecer aqui no teste também como se chama a Constituição alemã. A palavra Constituição em si é die Verfassung, tá? Mas a Constituição alemã tem um nome e esse nome é Grundgesetz, né? O Gesetz é a lei, também vimos na aula passada, e o Grund, de novo, é a palavra base, tá? Então, a lei ou as leis básicas, tá? Asseguradas aí pela Constituição, tá bom? Então vamos para as alternativas, e aí quando a gente, né, entende as alternativas, a gente percebe que apenas uma, de fato, é lógica, as demais são, às vezes, exageradas, né? Mas às vezes não, às vezes, assim, tudo bem, até a gente pode levar em consideração, interpretar, mas não se trata necessariamente de um direito assegurado pela Constituição, né, que é defendido, né, pela Constituição, tá bom? Ok. A primeira alternativa, então, né, vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, a primeira alternativa, então, é o porte de armas, tá? Então, de Waffen, então são as armas, e der Besitz, tá? Besitz é aqui, então, o porte, ok? Der Waffenbesitz. Eu não conheço, né? Eu não conheço a Constituição, nem a Constituição brasileira, deveria conhecer, na verdade, mas eu não conheço todos os artigos, os parágrafos da Constituição alemã e da Constituição brasileira, né? Não conheço em detalhes. Não sei qual artigo trata do porte de armas, né? Se isso é de fato, se isso está de fato na Constituição, não sei, tá? Não sei dizer. Mas poderia, né? Até poderia ser, é um assunto que se discute, né? É um assunto, não é assim, uma aberração, né? Mas é um assunto exagerado, né? Mas eu acredito que não é essa a resposta, tá? Já vou, já vou antecipando, né? Tá? Para ser bem sincero, tá bom? Ok. A próxima alternativa, tá? Vou colocar aqui então a palavra Recht, de novo, né? Que é o direito, tá? E a palavra Faust, né? Para quem conhece a literatura alemã, não é uma questão aqui na prova, tá? Mas nós temos talvez o maior, né, o clássico da literatura alemã, que se chama Faust, né? Escrito pelo Goethe, talvez o maior nome da literatura, né, alemã, e se trata de um homem, né, e um professor, um doutor, mas não, a palavra Faust também é exatamente isso aqui, é o punho, tá? Então, eu diria aqui que a interpretação que a gente dá, né, vou colocar aqui de Faust, é a justiça com as próprias mãos, e também não é o caso, tá? Falando em justiça com as próprias mãos, a quarta alternativa também diz exatamente isso, tá? Nós temos a palavra Zé, que não é necessariamente né, um substantivo, tá? Pode ser mesmo, ou às vezes pode significar também próprio,
Então, os verbos têm esse significado, tá bom? E a palavra, né, Justiz, é a palavra justiça, tá? Então, nós temos aí a justiça feita, né, por mim mesmo, tá? Então, da mesma maneira, né, que é resolver com o próprio punho, né, fazer eu mesmo a justiça, né, não é, um direito, né, assegurado pela Constituição, tá bom? Bom, a terceira alternativa já deu para entender que é a resposta, né, aqui. E se nós pegarmos as questões anteriores, né, as questões, principalmente as questões 1 e 2, né, nós falamos bastante da palavra Meinungsfreiheit, tá? Então, die Meinung, que é a opinião, né? A opinião, e a palavra Freiheit, que é a liberdade. E aí, juntando uma com a outra, nós temos a liberdade de expressão, tá? Então, se vocês observarem a Constituição, né, o link da Constituição está aqui embaixo do vídeo, e lerem lá o artigo 4, né, logo o artigo 4 já comenta, né, sobre a liberdade de imprensa, né, e a liberdade de expressão, tá? Então, este é um direito assegurado pela Constituição alemã, tá bom? Bom, se você, né, como eu disse, perdeu alguma questão, então volte, né, volte aí no card, né, tem um card aqui em cima, pode clicar, volte as questões para, né, não perder nada, porque como eu, né, já falei no início do vídeo, uma acrescenta a outra, né, complementa, melhor dizendo, uma questão complementa a outra, tá? E ative, né, o sininho aí, então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você não perca nada, né? A gente é uma série, né? Eu considero como uma série, então são episódios, cada questão é um episódio da série Cidadania Alemã, em 10 minutos, né? Então, a ideia é postar um vídeo todas as terças e quintas aqui no YouTube da Belínguas, tá bom? Bom, espero ter ajudado. Comente, compartilhe também este vídeo, tá? É importante para mim, é importante para nós, tá bom? E te espero aqui, clicando, né, em Nächste Aufgabe. Te espero na questão de número 5. Até lá. Tschüss!